mas eu quero que você venha aqui falar um pouco sobre RH, Recursos Humanos. Gi, bem-vinda. Boa noite, gente. Que bom estar aqui. Meu nome é Gislaine Targa. Sou da área de recursos humanos aí, já contando, né, Júlio? Deu tudo aí uns 20 anos para cima. E já vou avisar de cara, quem é da área de recursos humanos, me perdoe, você não vai gostar do que você vai ouvir. Porque as mudanças estão muito rápidas e há uma necessidade muito grande de a gente reformatar tudo que a gente pensa a respeito de RH. A primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: imagine que nos últimos 40 anos o Recursos Humanos fez tudo o que devia fazer. Nós ensinamos todas as pessoas a trabalharem com os nossos processos, com as nossas ferramentas. Nós insistimos para que as lideranças... Começamos lá na fábrica, né? Lá no final dos anos 60, lá, começamos ensinando o pessoal na fábrica. Aquilo era treinamento para nós, treinamento operacional. Em seguida, lá nos anos 70 e 80, começamos a trabalhar com a liderança. E aí, a liderança, nós tínhamos que ensiná-los a tratar com pessoas dentro das nossas ferramentas. Então, eu tinha que tratar de avaliação de desempenho, eu tinha que ensinar o formulário para o gestor. Eu tinha que falar sobre cargos e salários, eu ensinava ele, mostrava uma planilha linda, mostrando a amplitude das faixas salariais. E aí eu tinha que fazer recrutamento e seleção, eu excluía o líder do processo e só colocava ele no final para falar para mim assim quem que ele queria escolher, porque o resto eu já tinha escolhido tudo. E aí, quando eu chego num momento como esse, agora nos anos 2000 e para lá, você passa por um processo em que poucas vezes o RH foi tão pouco demandado. Durante os últimos 40 anos, nós atendemos todas as lideranças e ensinamos para ele todos os processos de recursos humanos. Chegou o dia que os nossos líderes aprenderam. Esse momento que as lideranças aprenderam significa que, hoje, numa usina, acabei de contar aqui para o Júlio, numa usina, um líder com um aplicativo de recrutamento e seleção, ele consegue contratar 300 pessoas em cerca de 2 dias. A documentação vai lá para o rapaz do DP fechar, mas ele fechou 300 contratações em 2 dias usando um aplicativo de celular, mandando um Google Docs para as pessoas preencherem, e foi o suficiente para ele fazer toda a contratação. Hoje eu consigo que um gestor faça avaliação de desempenho dos seus funcionários dentro de um aplicativo. Ele consegue fazer mais ou menos 15 a 20 avaliações em cerca de 30 minutos. Onde está o RH nisso? Ah, mas o RH fez o formulário. Ah, é? Eu compro na internet. Eu compro de uma empresa. Eu compro, eu acho modelo aos montes na internet. As nossas faculdades estão super atrasadas. Eu vou falar disso aqui. Deixa eu soltar o celular, porque eu vou derrubar. Eu tenho certeza. Então, olha só. Primeira coisa que eu ia dizer para você, o RH atingiu todas as suas metas iniciais. Quando ele surge, Marcelo, lá em Taylor... Quando Gilbré começou a trabalhar com o Ford a respeito do cansaço humano, quando você passa pela experiência de Halford, a luz, menos luz, mais luz, se o funcionário ia dar conta de trabalhar mais ou menos, X horas de trabalho dia, e trombaram com a questão emocional e social, que cai lá na pirâmide das necessidades de Maslow, nesse período aí, o RH começa a ser formatado. Ele entra como relações industriais e depois ele surge e vira hoje aí o recursos humanos. Então, o que nós fizemos? Durante todos esses anos, nós ficamos falando para as pessoas como elas deveriam trabalhar dentro dos moldes de recursos humanos. Usurpamos coisas que eram cargos de líderes. Tiramos deles e tomamos conta como se aquilo fosse nossa responsabilidade exclusiva do RH. E eu falo com propriedade, porque eu fiz isso um monte de vezes. Eu acusei vários líderes de não saber nada de RH. E hoje eles sabem todos os processos de recursos humanos. Todos eles. E olha que ironia, Marcelo. Eu sou obrigada, eu sei tudo de cargos e salários, mas eu tenho que contratar um garotão que trabalha em tabela dinâmica de Excel para poder montar as minhas contas e calcular as amplitudes, as faixas salariais, como eu disse agora. Eu não faço isso. Eu tenho que chamar uma pessoa para parametrizar para mim um sisteminha lá básico que diferencia um candidato para o outro, uma coisinha simples dentro do aplicativo. Eu não sei fazer. O Recursos Humanos ensinou para todo mundo o seu papel. E olha que coisa, o menino da TI, ou do Excel, que me ajuda a fazer isso, ele passa a entender o RH, sob a ótica do processo. Então, se eu coloco isso na mão de um gestor,
quantas vezes mais ele vai me demandar dali para frente enquanto recursos humanos? Nós enfiamos as lideranças em treinamentos de lideranças, de líderes, de formatação. Fizemos esse povo todo descer cachoeira, subir rapel. Fizemos eles abraçar árvore, chorar em dinâmicas vivenciais. Eles aprenderam a mexer com pessoas. Hoje, os nossos líderes não são mais idiotas, como nós os classificávamos uns anos atrás. E aí, hoje o RH é um parametrizador. Ele está lá para parametrizar o sistema de cargos e salários, ele está lá para parametrizar o aplicativo, ele está lá para dizer qual é o parâmetro que vai separar um candidato do outro. O RH ele está entrando numa rota de extinção muito rapidamente. Porque enquanto todas as outras pessoas aprendiam os nossos processos, porque nós colocamos os processos nas mãos delas, o RH não conseguiu correr atrás de outras qualificações, de outras competências que não fossem do RH. Hoje, eu dou aula em alguns MBAs e especializações, posso falar do Brasil, eu só não fui para a Amazônia, o resto eu já andei para todo lado aí. Nossos currículos de recursos humanos estão com pelo menos 15 anos de atraso. Eu sou chamada para dar aula de pós-graduação e MBA em universidades grandes. E quando eu pego a grade, lá está escrito que eu tenho que dar aula de avaliação de desempenho. E está lá, criar o formulário de avaliação de desempenho. Cacete, cara! Eu vou ter que dar aula para o cara de uma coisa que ele acha na internet. Presta atenção. Olha o tempo que eu estou fazendo esse aluno perder. E eu estou numa briga dessa há 5 anos que eu brigo com as grades de recursos humanos. Faz 5 anos, faz 22 que eu dou aula em pós. Faz 22 anos que mandam para mim essa porra dessa grade, cara. Eu não aguento mais. E aí eu fico doida com isso, porque o RH está sumindo. O que está acontecendo nas empresas hoje? Qual é a grande decepção do empresário? Aqui mesmo em Birigui, quantas empresas eu passei aqui em Birigui? A decepção dos empresários, quando eles percebem o seguinte, que o enfoque dos recursos humanos no Brasil continua sendo a folha de pagamento. Continua sendo a folha de pagamento. Outra preocupação que eles têm é com o comprometimento do funcionário, é com aquela questão, porque a liderança, e o que é pior, pauta de costumes. Eu ainda tenho gestor de RH discutindo qual o impacto de um homem trans trabalhar na produção. Putz! Não é possível que a gente tenha que perder tempo com isso, tanta coisa rolando no mundo, e você lá discutindo isso. É um quadrado isso. E aí, quando você vê, a grande verdade é que o RH não participa das decisões estratégicas da empresa. Imagina, Gi, essas grandonas aí, os caras arrebentam. Arrebenta nada. Toda gestão, quando tem que tomar uma grande decisão, na noite anterior da reunião, ele conversou com o cara do financeiro, ele falou com o contador da empresa, ele falou com o líder da produção dele lá. O RH só vai estar na gestão estratégica, lá na mesa, para informar o que ele vai fazer. Ele não está lá para decidir. Porque já foi decidido sem ele saber na noite anterior. O dono da empresa ligou para os outros e não para ele. Qual é o papel estratégico do RH? E aí a nossa decepção, né? Parece que a gente nunca sabe por que as pessoas não produzem. Nós tivemos um caso numa empresa que foi hilário. O cara, não, o gestor do RH, não, aqui o pessoal não produz porque não tem plano de saúde. Aí você faz assim, ó, Muitos meses depois, ficamos lá, vamos implantar um plano de saúde. Conseguiram implantar um plano de saúde. O desempenho não aumentou. O dono da empresa quis saber, mas não ia aumentar. Mas não é o plano de saúde que o pessoal queria. O pessoal queria o Unimed, né? A gente vive chutando, porque a gente não sabe achar a lógica dos números. Enquanto as pessoas não aprenderem que recursos humanos são números, são análises, são dados, enquanto a gente perder tempo atrás de formulário que está disponível na internet, o RH não anda. O RH não vai conseguir andar. E sabe o que aconteceu? Nós perdemos o trem da história. O recursos humanos hoje ele está em rota de extinção. Porque nós, do RH, ensinamos tudo para os outros e não percebemos que estava tudo chegando nas nossas costas. Imagina com 5G. Eu falei para o Júlio, morreu, agora acabou mesmo, agora está sem solução.
Certo? Agora, o que acontece, né? Qual que é a ação imediata? Olha, você não vai gostar, mas eu tenho que falar porque eu trago verdades. Entendeu? Porque elas já estão acontecendo. Eu não vou falar de coisas que vão acontecer em 2027. Não. Eu vou falar coisas para você que já está ocorrendo há mais de 5 anos. Rancharan já tinha informado isso em 2015. Certo? Então, presta bem atenção. A área de recursos humanos, hoje, no Brasil, no mundo, ela está passando por esse mesmo processo. Esses mesmos problemas, está tudo na internet. Eu estou fazendo o quê aqui se o meu líder já sabe tudo o que eu tinha para ensinar para ele? As pessoas evoluíram. O meu líder também está na internet, ele também está aprendendo, ele também fez curso, eles foram para onde nós queríamos. E agora? E agora, as empresas podem demitir os seus gerentes de recursos humanos. Gi! Você está doida? A Coca-Cola mesmo, ela tem lá um diretor gigantesco, Super Master Blaster Plus. Gestor de RH da América Latina. Um só. Um só. Em todas as unidades de distribuição não tem ninguém de RH. Ninguém. Entendeu? Talvez numa fábrica da Coca-Cola. No centro de distribuição tem o caminhão, um cara e talvez um cachorro que cuida ali. Entendeu? O homem eu sei que cuida do cachorro, não era essa a história, um negócio assim? Entendeu? É isso. Então, imediatamente as empresas vão desaparecer com os cargos de recursos humanos. Agora você vai entender o que vai acontecer. Quando você some com o cargo de RH, você tem um RH que tem que se dividir em 2. E aí é puro rancharan, tá ok? Um RH se divide em 2. Nós temos um processo em recursos humanos que nós não podemos falhar. Em nenhum lugar do mundo escapa. É a área de papelada, de gestão de pessoas. Documentos, SIC, RG, férias, 13º, é isso aí. O que está acontecendo com essa área? Essa área de papel, que é a área do RH administração, eu vou falar já do outro, essa área vai ter uma pessoinha lá que vai se preocupar com o que paga e talvez o que tem de benefícios. E não vai ter chefe. O chefe dela é uma pessoa lá do financeiro ou talvez da contabilidade. E vejam, com o e-social sendo implantado, na velocidade que ele foi implantado, com todos os testes que foram feitos, para onde está indo o profissional que fecha a folha de pagamento? Ou ele vai ter que ir para contábeis, ou ele vai ter que ir para o financeiro. Entendeu? Ai, mas eu gosto tanto de gente, mas faz folha de pagamento, cacete. Entendeu? Faz folha. Você não gosta de gente nada. É mentira isso. Entendeu? Então, esse é um caminho. Você já percebeu que esse papel já vai ser consumido pela tecnologia, pelo programa, pelo sistema. Desculpa aí quem faz folha de pagamento aqui nessa sala. Ok? Segundo ponto é você pensar o seguinte: o RH, liderança e organização, ele vai estar muito focado em desenvolver pessoas, fazer as pessoas crescerem. Ah, mas isso a gente faz mesmo. Cala a boca, espera aí. Olha, essa pessoa se reporta ao presidente. Aí você faz assim. Se eu tenho um profissional que se reporta ao presidente, este cargo não será ocupado por um mortal qualquer. O que está acontecendo hoje com o RH mundial é que líderes de outras áreas, de outras grandes áreas, como logística, finanças, marketing, eles estão vendendo muito nas suas áreas, criam muito. E falta para eles uma competência em recursos humanos. Só que eles já são grandes líderes, já dão grandes resultados. Eles não podem ser um funcionário de base de RH. O que vai acontecer com ele? Ele vai ocupar o cargo de RH para aprender como a empresa dele é socialmente. E aí sim você vai ter uma gestão que linka resultados de negócio e pessoas como elas pensam. Porque o RH não conseguiu fazer isso. O RH não sabe como o funcionário pensa. O RH entende de processo. Ele não aprendeu sobre pessoas. E a gestão precisa entender como aumentar os negócios através das pessoas. Eles falam isso há mais de 25 anos.
E o RH sentado em cima das suas planilhas de Excel, sentado em cima de modelos de formulário, preocupadíssimos com uma entrevista de competência. Que competência você tem feito nas entrevistas ultimamente? Você que participou de entrevista recentemente, o que perguntaram lá de verdade sobre você? Nada. Continuam as mesmas perguntinhas quadradas. Vejam como não encaixa mais no discurso dos recursos humanos as pessoas que nós temos no mundo. E o que está acontecendo? Nós estamos falando que agora experts em outras áreas ocuparão os cargos chaves de recursos humanos. Joga o gerente fora porque não precisa dele mais. Você vai ter diretores que vão passar pela área de RH para adquirir mais competência. Já há casos no mundo em pessoas que duplicaram ou até triplicaram o faturamento de suas áreas depois que eles vivenciaram um período dentro da área de RH. Que coisa! Até hoje nós estávamos botando o que era do RH para fora. E agora as pessoas de outras áreas vêm buscar aqui dentro o conhecimento profundo das suas áreas de negócios. O RH vai ser uma passagem e não um cargo eterno. O RH vai ser necessário para a formatação de novas lideranças com conhecimento global das coisas. E não mais aquele funcionário que meramente carimba papel, leva ali, faz uma entrevista ou marca um treinamento. Que treinamento você tem feito ultimamente? Cerca de 80% dos treinamentos em pouco mais de 3 anos serão feitos totalmente via internet, EAD. Não, você não vai nem arrumar mais a mesa do coffee break. Não vai ter mesa de coffee break. Não vai ter ninguém lá. E você tem uma sala linda de treinamento na sua empresa. Para quê mesmo? Entendeu? Estamos caminhando para um momento em que a liderança, ela finalmente vai pôr o RH no topo. Ela vai estar lá porque esses líderes serão altamente qualificados e vão juntar essas áreas que eu falei. Vão juntar o negócio, a diretoria, com aquele pensamento social da empresa, aquilo que realmente vai dar diferença no negócio, que não é o profissional de RH que a gente conhece hoje. São pessoas que estão focadas na grana, no resultado, lá na ponta. É muito doído falar isso para quem é de RH, que a empresa está atrás do dinheiro. Mas, amigo, quem aqui não está correndo atrás do dinheiro? Vamos largar, né, de ser hipócritas em RH. A gente cansou disso. A gente corre atrás de grana, sim. Então, esse é o foco. Segunda coisa é dizer que esses líderes, eles serão criados para julgar as pessoas, bater os olhos, entender o social da empresa e, com isso, gerar maior sistema financeiro para as empresas. O RH, que a gente conhece, morreu. Ele está em vias de fato. Já tem quase 7 anos que ele vem morrendo. Já tem quase 7 anos que a gente trabalha com os EADs dentro das empresas. Nós estamos vendo o nosso trabalho cada vez mais repetitivo e chato dentro da área. E quando você vê o RH, por fim, ele não vai ser um cargo em si mesmo, um cargo, eu sou gerente de RH. Não, você vai estar em outra área. E vai passar por RH para aprender o que você precisa aprender para gerar retorno para os negócios. As faculdades que eu dou aula devem detestar essa minha palestra. Entendeu? Mas, como eu disse, eu trago verdades. Nós só vamos crescer, nós, profissionais de RH, nós só vamos crescer se nós começarmos a caminhar junto com a tecnologia e usar isso para dar grana, dinheiro. Funcionários felizes devem ser aqueles do pão de açúcar. Certo? Entendeu? Lugar de gente feliz é lá no pão de açúcar. Na nossa empresa tem que dar resultado. E vejam só, o seu futuro não é ser RH. O seu futuro é passar pela área de RH. Obrigado aí. Meu nome é Gislaine. Agradeço bastante o espaço. Aê, Gê! Massa. Cara, quem está a fim de montar uma escola aí, vamos conversar, né? Mas isso aí é típico, né? Tudo que a Gi falou é típico dessa... Como é que eu diria isso? Dessa passagem da era industrial
para a era digital. Todos esses processos que você falou caracteriza-se como era industrial.